Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Vai um café aí? Delícia, 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 delícia. Minuto Bíblico. Voltamos com o Minuto Bíblico. Tem uma turminha aí que é tiete dessa playlist. Tem doido pra tudo, né? Mas, de fato, é uma playlist boa porque desmistifica essas Bíblias inerrantes, muitas delas não valendo aquilo que o gato enterra. Algumas são tão ruins que o gato vai olhar assim e vai dizer: não paga o trabalho de cavar o buraco. As Bíblias, às vezes, elas enganam pela capa, sabe assim, pelo título. Tem umas que não enganam, não. Eu vou confessar que essa aqui, Bíblia em Linguagem Contemporânea, da editora Vida, que é um nome brasileiro aqui para a Bíblia do Eugene Peterson. É a Bíblia do Eugene Peterson, a mensagem em inglês. A tradução brasileira foi feita em 2011. Essa aqui é a segunda edição de 2021. Assim, vou ser honesto em dizer, correndo o risco de queimar a língua. Não acredito que isso aqui valha comprar. Para mim, isso aqui, o resultado vai ser uma das piores Bíblias que a gente já avaliou. Eu não olhei, não. Só olhei o texto que eu vou ler agora. E é bullshit. O título, uma das capas do vídeo vai ser A Bíblia que não é bíblica. É isso aqui. Você olha assim, já sabe. Você quer Bíblia para enganar otário. Bíblia para enganar otário. Agora, tem Bíblia não. Tem Bíblia que tentam fazer um trabalho sério e o tradutor é que não dá conta, né? Muitas Bíblias assim. Não sei se você acompanha a playlist aqui, mas a melhor dos versos que eu separo para analisar acerta a metade. A melhor. Imagine as piores. Essa aqui eu acho que no final, Bíblia em Linguagem Contemporânea, vai se revelar uma das piores. Vamos ver se eu queimo a língua. Eu vou avaliar Gênesis 1, 1 e 2. Eu avalio sempre os mesmos versos, né? Num concurso de Miss, você não vai analisar a coxa de uma candidata e a orelha da outra. Você analisa todas as coxas, digamos assim. Então, para analisar a Bíblia, você tem que avaliar sempre os mesmos versos. Toda a Bíblia aqui eu analiso sempre os mesmos versos. Não vou analisar o que é que o tradutor fez com Gênesis 1, 1, 2. Eu vou ler tudo, me conter, prometo não infartar, não dar uma gargalhada zombeteira, que é o que essa porcaria de tradução aqui merece. E no final, então, eu volto e, no final, como se demorasse meia hora para ler um versículo, eu faço então um comentário explicando porque isso aqui não vale o que o gato enterra. Vamos lá. Gênesis 1, versos 1 e 2. Em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra. Tudo o que se vê e tudo o que não se vê. A terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas. Pense uma bosta. Bosta. Você já viu aquelas vacas de pasto? Aquilo vai andando, aí solta aquela bosta, que diâmetro é meio metro, assim. Aquela bosta verde. É isso aqui. Isso aqui é bosta de vaca na estrada. Cabe 4 pneus de carro naquela maçaroca de bosta verde que a vaca solta. Isto aqui é extrato de porcaria. Não tem um único pedaço nisso aqui que preste. Vamos lá.
Em primeiro lugar, não existe essa idiotice de em primeiro lugar. Isso aqui é idiotice completa. Vale como pregação. A pregação, cada um prega o que quiser, ensine a doutrina que quiser. Eu não vou ficar me metendo em dizer que as pregações são o que são. Bullshit, extrato de engano otário, suquinho para lustra-banco. Então, como pregação, cada um prega a porcaria que quiser. Eu estou avaliando a tradução. O pregador dizer que, em primeiro lugar, pode falar a estultícia que conseguir. Deixa eu aproveitar que agora nas instalações novas da tenda do necromante, aqui no mesmo apartamento, mas nós trocamos de cômodo, às expensas das contribuições dos peregrinos, porque nesse aqui tem ar-condicionado. Um ar-condicionado velhinho, mas tem, e funciona bem. Olha o barulhinho, ó, aqui, ó. 24 graus, porque se botar 22 aqui eu começo a espirrar. Então vai de 24 graus mesmo. Não sei se você escutou o barulhinho. Vou fazer de novo. Ó. Para você poder... Agora eu não sei se eu liguei ou desliguei. Liguei. Agora tem ar-condicionado aqui, mas não fez o barulho na máquina ali não. Só falta eu ter escangalhado, né? Em primeiro lugar, isso não existe. O pregador pode falar o que quiser, mas a tradução, Bereshit, pode ser qualquer coisa, menos esta besteira que está aqui. O sentido da primeira expressão da Bíblia não é colocar que a criação, seja o que for que Elohim está fazendo, é a primeira coisa que ele fez. O sujeito não sabe nem interpretar, provavelmente não sabe nem hebraico. E aí está... A revelação, orou, botou o joelho lá, aí o anjo vem, caga na cabeça dele e ele escreve a porcaria da tradução dele. Deve ser, porque hebraico isso aqui não é. O texto diz que quando Elohim começa a criar, não é a primeira coisa que Elohim fez foi criar. Esquece, está errado. Se alguém disser isso para você, cumprimente, bom dia, nossa, tá calor hoje, né? E sai fora, porque é uma besta, é um ignorante, sabe nada. O texto não está falando que a primeira coisa que a divindade fez foi criar. Isso é burrice de quem disser. O texto está dizendo que quando Elohim começa a criação dele, a primeira coisa que ele vai fazer é a luz. Já dou nota 0. 0. A maior besteira que eu já li de todas as traduções que eu li. Deus criou o céu e a terra, está errado, porque não é uma declaração, tipo uma oração principal, é uma oração subordinada. Quando Elohim começou a criar os céus e a terra, então, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio do criou, ou no princípio do criar, se quiserem, no princípio da criação de Elohim dos céus e da terra, tem um monte de vídeo explicando em detalhes a sintaxe desse texto. Já discutiram comigo, larga de ser burro, professor, não tem artigo. O pessoal que não domina a sintaxe do hebraico, não sabe nada de construto, a relação entre construto e verbo no infinitivo, mesmo quando você tem a partícula et, antes de se informar, vem dizer que eu estou falando besteira. Então, compre a gramática do Gesenius ou então baixe na internet, porque o copyright é livre, e não me fale besteira e não me traduza asneira. Então tá errado. Em primeiro lugar, Deus criou os céus e a terra, pode ser verdade lá na igreja, lá no seu grupinho, lá no G12 dos infernos, na porcaria que for, mas na Bíblia isso não existe. A tradução tem que ser quando Deus começou a criar os céus e a terra, e não significa que é a primeira coisa que ele está criando, porque céus e a terra não é o planeta Terra, não é o sistema solar, não é o universo, é apenas e tão somente Judá. E quando Elohim começa a criar Judá, já tem todo o resto. Tudo que se vê e tudo que não se vê, isso não está no texto bíblico. Isso aqui, literalmente, o Eugene Peterson tirou do fiofó
do Oritimbó. Dizendo assim, fica até engraçadinho, né? O tradutor, que aqui é o Eugene Peterson, tirou do fiofó. Bem, eu não sei se o Eugene Peterson escreveu isso aqui. Isso aqui foi o tradutor do tradutor, né? Que aí eu nem sei se fala aqui quem é o tradutor do tradutor. E também se falar, não vou dar o nome do sujeito, não. Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma equipe, né? Tem aqui o nome de um monte de gente. Tem aqui um monte de gente. Mas o tradutor que traduziu isso aqui, eu não sei se o Eugene Peterson escreveu essa estupidez, mas foi tirado do fiofó de alguém. Aí, tirado do fiofó, tirado do Oritimbó. Se a gente usar a outra palavrinha, o símbolo químico do cobre, aí o pessoal vai achar assim meio... linguagem chula. Então eu uso a linguagem de vovó. Tirou isso do fiofó, menino? Esse cara aqui tirou isso do fiofó. Isso não existe no texto. Não existe isso aqui. Você quer acreditar nisso? Acredite, tem orgasmo, plante bananeira, monte um em cima do outro, faça o que quiser. Mas não está escrito no texto hebraico. Nota 0. Em primeiro lugar, 0. Deus criou os céus e a terra. 0. Tudo que se vê e tudo que não se vê. 0. Vai gostar de 0 assim, hein? É para simbolizar o fiofó de onde ele está tirando a tradução dele. A terra era como uma massa sem forma, tipo a sua cabeça, tipo o seu cérebro. Isso não está escrito no texto hebraico. Isso não existe no texto hebraico. Não tem nada de massa informe, não tem nada de caos. Isso é tonteria. Tonteria. Imagina, na abertura, essa tradução já é isso. Imagina o resto, hein? Se na cabeça é assim, imagina no Oritimbó o que a gente não vai encontrar, hein? Nota 0. Torro vavorro não tem nada a ver com caos grego, com massa informe. A pessoa não sabe nada de hebraico, não sabe nada de teologia do Antigo Testamento e se mete a produzir Bíblia para a salvação do mundo. Salvação é danação, é estupidificação, é alienação. Aí tá certo. Uma Bíblia para a imbecilização do mundo. Não tem nada com massa informe. Quando Deus começou a criar os céus e a terra, ou, se você preferir, literal mesmo, no princípio do criou de Elohim os céus e a terra, ou no princípio de criar de Elohim os céus e a terra, ou no princípio de criar de Elohim, da criação de Elohim dos céus e da terra, a terra estava um deserto e uma desolação. Torro vavor. Nem adjetivo é substantivo. Óbvio que é uma figura de linguagem, você usa um adjetivo para expressar uma ideia adjetiva, mas é substantivo. Então, ao pé da letra, a terra estava um deserto e uma desolação. É a Jerusalém destruída pela Babilônia, não tem bosta nenhuma a ver com massa informe. Massa informe é a estrutura sináptica dessa pessoa aqui. A não ser que ele saiba o que está fazendo e é picaretagem. Aí tem uma forma, na forma de cifrão, né? Um vazio sem fim. Não, outra besteira. O sujeito não está olhando para a Bíblia. O sujeito está olhando para a doutrina, tirada também de fiofós tradicionais, e desenhando a doutrina e vendendo para você, porque isso aqui não é dado, é vendido, como se fosse Bíblia. Isso não é Bíblia. Isso é doutrina. Como doutrina, cada um acredite na porcaria que quiser, porque doutrina é tudo porcaria. Mas você não critica a doutrina. O sujeito acredita naquela porcaria lá. Um acredita em Yahvé, o outro acredita em Vishnu, o outro acredita em Xangô. Cada um acredita no que quiser. O problema é que, geralmente, quem acredita em Yahvé diz que os outros não existem. Ou seja, ele é um delirante burro, preconceituoso e idiota. Mas é tudo a mesma doutrina. A gente está discutindo aqui se o que o sujeito escreveu aqui está escrito na Bíblia. Não dá, é mentira. Na melhor das hipóteses, é um ignorante. Agora, um ignorante querer produzir Bíblia para a transformação do mundo, que é o quê? Que é uma maçaroca de imbecis pelo mundo, vai ver, é isso, né? Nota 0, 0. Não tem nada de um vazio sem fim. Isso não está no texto bíblico. Consegue entender o que eu estou falando?
Depois ele fala, uma escuridão quase palpável. Bem, essa aqui é um trechinho dinâmico que você pode encontrar lá no texto. Finalmente achamos um troço que está lá no texto, mas ele já fez besteira. Para variar, mais besteira. Por quê? Porque escuridão está em paralelismo poético indiscutível, porque é visual, é desenhado com rua, com vento, que a animalidade da Trindade aqui botou como espírito. Então ele destruiu a estrutura do texto. Ele juntou massa informe, vazio e escuridão. Ele não pode fazer isso. A escuridão, rocher, treva, está em paralelo com ruar, que a cavalgadura da Trindade aqui interpreta como sendo o Espírito, não sabe nada de Antigo Testamento, e aí pegou, e o que eu faço com a escuridão? Ah, joga na boca do versículo. Está errado. É escuridão, mas é paralelo de rua. E eu já volto para explicar. Aí continua, o Espírito de Deus, meus ovo. Tem nada de Espírito de Deus aqui. Todo mundo que bota o Espírito de Deus aí é papagaio do tal do bispo Éfrem de Damasco, que foi o primeiro a dizer essa idiotice. Que essa expressão Ruach Elohim era o Espírito Santo no primeiro dia da criação, o domingo, chocando as águas como uma galinha. Está escrito assim pelo sapientíssimo, espiritualíssimo, santo e inerrante, fundador da idiotia teológica de enfiar Espírito Santo aqui. Tem nada de Espírito de Deus, é o vento sobre o abismo das águas. Não, não é sobre o abismo das águas. Num pedacinho tá abismo, no outro tá água. O cara junta a bodega tudo. Não entendi nada mesmo, fazer o quê? Então vamos desenhar esse finalzinho como está na Bíblia, né? Então lá vai estar assim, Rocher Alpineterom. Então, e treva sobre a face do abismo, Ruach Elohim merahefet al pinei hamayim. E o vento de Deus, ou um vento de Deus, mas pode ser o vento de Deus, soprava. Ele botou pairava. Nunca olhou um dicionário de hebraico na vida. Merahefet é a forma intensiva do verbo hebraico. No hebraico você pega formas simples e intensivas, que na sua forma simples já significa um movimento forte. Aqui é o verbo que na forma simples já significa um movimento forte, escrito na sua forma intensa. Aí o quasímodo de Jesus bota pairava. Está errado. Não é espírito e não pairava. É um vento soprando violentamente sobre as águas. Aí eu pergunto para você, vamos fechar essa bosta de tradução. Deixa eu perguntar a você. Pense água, treva sobre as águas e um vento violento. O que é isso? Tempestade oceânica. É a tempestade cósmica, cosmogônica sobre as águas cosmogônicas. Por quê? Porque a cidade foi destruída e afundou nas águas cosmogônicas. Então a tempestade é, na verdade, o que está instalado. Aí, no horizonte histórico, representa o que Babilônia fez. Babilônia destruiu Jerusalém. Então, no mito monárquico judaíta, Jerusalém afunda nas águas cosmogônicas e a tempestade cosmogônica, vento, treva, impede a criação. Então Elohim diz assim, tá na hora de criar essa bagaça de novo. Aí o ferreiro dele diz, não dá não, porque com essa tempestade aí, quem faz alguma coisa? Então vamos controlar a tempestade. Vento, acalme-se.
tipo Jesus no Novo Testamento. Treva, rapa fora. Então, ele debela a tempestade cosmogônica, agora as águas estão calmas, iluminadas, ele vai tirar Jerusalém das águas. Como diz lá em 2 Pedro 3:5. Por curiosidade, eu vou até ver como é que essa porcaria de Bíblia aqui traduz. Vamos ver como é que o tradutor lidou com 2 Pedro 3:5. Deixa eu ver. Só para a gente ver o grau de loucura. E eles convenientemente terão se esquecido de que muito tempo atrás todas as galáxias... Fecho. Isso não é sério. Isso é picaretagem. Fecho. Não respeito. É uma Bíblia que não merece um pingo de respeito. Vou dizer, ó. Não vale o que o gato enterra. Galáxia, meu amigo. Aprenda a respeitar as pessoas. Toma vergonha nas fuças. É falta de respeito isso. Então é a tempestade cosmogônica, acalmou a tempestade, tem lá as águas, agora Jerusalém vai ser tirada das águas. Isso é o que está escrito na Bíblia. Se o seu interesse é Bíblia, não compre aquela porcaria. Agora, se o que você gosta é ler as porcarias que os teólogos dizem, então compre, é bom. Olha só. Isso aqui é como é que se diz? Um fornecimento infinito de porcaria. Se você gosta de porcaria teológica, eu recomendo. Compre esta Bíblia aqui, ó, Bíblia em Linguagem Contemporânea, Editora Vida, que se você gosta de porcaria teológica, você vai se esfalfar. É como um jegue caído no Maracanã. Não levanta mais de tanta grama que tem para comer. Agora, se você quer Bíblia, a hora que você olhar para isso, corra na direção contrária. Eu fiquei burro só de ler isso aqui. Eu vou ter que pegar Morin e ler umas 3 páginas para eu recuperar os neurônios que eu perdi lendo esta porcaria. Nota 0, muito 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E no único lugar onde tinha um pouquinho de luz, era ouro de tolo. Nota 0. Será que eu vou aguentar ler o resto? Eu vou fazer assim. Eu vou ler mais 1, 2, 3 vezes. Se for todo esse lixo, eu vou parar de ler, tá? É um desserviço à humanidade ostentar titica em rede mundial de computador. Com todo respeito à titica, que tem um papel no mundo de estercar o chão. Isso, o papel é tornar a gente imbecil. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, mas claro que eu fico irado. Um monte de gente simples, crédula, honesta, ingênua, compra isso e acredita nessas mentiras. As pessoas estão sendo enganadas, estão sendo feitas de otárias. Se você acha que isso é lindinho, você é uma besta igual o sujeito que escreve aquilo. E vá se lascar para lá. Estão comigo os que ficam indignados com essa patifaria. Isso é patifaria. Então, você clique aí no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante, apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, onde você nunca vai ler esta bosta, www.nossabiblialivre.com, é uma Bíblia livre, não é uma Bíblia estuprada, violentada, adulterada por esses tradutores mequetrefes. Não, é uma Bíblia séria. Eventualmente você vai encontrar erro ali, mas é erro. Não é tentativa de mentir para os outros, não. Escrever besteira homilética, lixo de pregação, como se fosse o que está escrito na Bíblia. Pobre povo, que é feito de trapo por aqueles disfarçados de luz. Demônios disfarçados de anjos. E apoia aí o projeto de 10 milhões de visualizações em 1000 dias. 28 de outubro, vamos ter uma live aqui no canal para comemorar os 1000 dias. Quem sabe, além de comemorar os 1000 dias do canal, a gente comemore 10 milhões de visualizações. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café. Ô Bíblia ruim da praga. Tente Saraate.